No nosso especial de 50 episódios produzidos, o podcast Cafezinho vai falar sobre o empreendedorismo no Brasil nos últimos 50 anos. Sabia que existem mais de 18 milhões de pequenas empresas em atividade no país? Falaremos sobre algumas leis que regem esse setor tão importante da nossa economia, os impactos da pandemia de Covid-19 nas micro e pequenas empresas e muito mais. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Vale lembrar, o de número 50. No ar para todo mundo em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. E trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Esta edição é especial por dois motivos: pelo tema que iremos abordar e porque esta é a nossa edição de número 50. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Antes de começar esse episódio sobre o empreendedorismo no Brasil nos últimos 50 anos, eu queria dar um exemplo pessoal a respeito desse tema. No especial empreendedorismo da nossa última temporada, falamos sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa que completou 15 anos em dezembro. Sugiro até que você ouça depois este episódio. Inclusive, graças a ele, o podcast Cafezinho foi finalista e conquistou o terceiro lugar na etapa pernambucana do último Prêmio Sebrae de Jornalismo. O próprio podcast Cafezinho, se for parar para pensar, só se tornou realidade graças a uma ação empreendedora minha e do meu sócio, o historiador e também jornalista João Gabriel Silva. Em 2020, tomamos a iniciativa de criar um novo veículo de imprensa em nosso município, que fosse inovador, diferente dos demais que já existiam segundo nossa concepção. Mesmo com uma pandemia em curso e com todas as limitações técnicas que tínhamos, conseguimos encontrar um jeito único de informar nossos ouvintes, e depois, os seguidores de nossos perfis nas redes sociais, inscritos em nosso canal no YouTube e leitores do nosso site. Conseguimos nossos registros profissionais de jornalista enquanto fazíamos o podcast, e aprendemos na prática como fazer jornalismo. Na medida em que as condições financeiras se tornaram mais favoráveis, foi possível arrumar equipamentos de gravação melhores, conhecer algumas plataformas de distribuição para podcasts, como a Anchor, por exemplo, que eu sempre falo aqui nos episódios, instalar uma rede de internet. Tanto que eu faço o podcast direto da minha casa e Gabriel grava as colunas de opinião da casa dele. Pois bem, já estamos aqui há mais de 2 anos, levando informação, opinião, variedades e entretenimento a você aí do outro lado. Hoje, o podcast Cafezinho pode ser ouvido em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, incluindo as maiores do mundo no setor, alcançando mais de 640 milhões de ouvintes em 187 países. Nossos perfis oficiais no Facebook e Instagram já têm ao todo mais de 200 seguidores e um alcance mensal de 2.000 pessoas no Facebook e 3.600 pessoas no Instagram com suas publicações. Nosso site no ar desde outubro já foi acessado por mais de 3.000 pessoas nas Américas, Europa, Ásia, Oriente Médio e Oceania. Podem não parecer grandes números a princípio, mas levem em conta o seguinte: Buíque, o município onde estamos situados em Pernambuco, tem pouco mais de 59 mil habitantes, e começamos nosso trabalho há pouco tempo comparado com outros. Mais do que informar sobre o que acontece no Brasil e no mundo, o nosso propósito foi o de fazer quem recebe a notícia também refletir sobre ela. Esse ideal de jornalismo foi o que nos fez investir nosso tempo e conhecimento naquilo que hoje se tornou o podcast Cafezinho.
Foi assim que produzimos algumas reportagens exclusivas em nosso site sobre a política buiquense, os episódios especiais no podcast propriamente dito, as entrevistas exclusivas com autoridades, incluindo o governador do estado Paulo Câmara, quando ele veio a Buíque em dezembro para a assinatura da Ordem de Serviço da Restauração da Rodovia PE 270, e também conseguimos concorrer de igual para igual com alguns dos maiores e mais tradicionais veículos de imprensa de Pernambuco e do Brasil, quando estivemos no 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Pois bem, acabei me estendendo além do que devia ao falar do nosso exemplo, mas eu acredito que foi importante falar porque se encaixa com o tema que iremos abordar neste episódio especial. Faremos uma breve pausa e aí sim, na volta, a gente fala sobre o empreendedorismo no Brasil nos últimos 50 anos. Não saia daí, o podcast Cafezinho volta em instantes. Eu preciso ter informações sobre um projeto de lei. Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na Alep. Fica aqui meu registro. Tão importante. Mais uma audiência pública. Essa é a matéria. Segunda discussão do projeto. Então baixe agora mesmo o Siga Alep, um aplicativo para smartphone e tablet, feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada. O Siga Alep é o aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo, a informação vai até você. Você aí que está me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular. E comece agora! O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. O empreendedorismo é um conceito muito atribuído aos negócios, por consistir no ato de criar novas empresas ou produtos, sempre envolvendo algumas inovações e até riscos. Grandes e conhecidas empresas multinacionais começaram graças a ações de pessoas empreendedoras, como o caso das gigantes de tecnologia Microsoft, por Bill Gates, a Apple pelo Steve Jobs e a fabricante de naves espaciais SpaceX, por Elon Musk, hoje considerado o homem mais rico do mundo. Esse conceito foi popularizado inicialmente em 1945 pelo economista austríaco Joseph Schumpeter, como a base da sua teoria da destruição criativa. Para ele, o empreendedor é, ao mesmo tempo, versátil, com as habilidades técnicas necessárias para produzir, e capitalista, que consegue reunir todos os recursos financeiros necessários para o funcionamento de seu empreendimento. Foi assim com a Microsoft em 1975, a Apple em 1976 e a SpaceX em 2002. No Brasil, o empreendedorismo começou a ter ainda mais incentivo a partir de 1972, com a criação por parte do governo federal
do Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa. Em 1990, essa entidade se torna um serviço social autônomo sem fins lucrativos, e seu nome muda, passando a se chamar Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ou SEBRAE. Atualmente, o SEBRAE está presente em todos os estados brasileiros com quase 2.000 pontos de atendimento. Por meio de seu site oficial, você também tem acesso a cursos de capacitação. São 140, totalmente online e de graça. A partir da Constituição de 1988, as micro e pequenas empresas no Brasil puderam contar com um tratamento jurídico diferenciado, facilitando e simplificando obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e de crédito, ratificada em 1996 com a criação do Simples Nacional. Em 2003, uma emenda constitucional foi aprovada pelo Congresso Nacional, visando que estados, municípios e a União aplicassem um novo regime tributário, definindo que as microempresas e empresas de pequeno porte tivessem tratamento diferenciado e favorecido neste regime. Todas estas ações foram cruciais para a elaboração e depois da aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em 2006 e da Lei do Microempreendedor Individual em 2008, que permitiu que milhões de brasileiros empreendedores pudessem sair da informalidade, com a legalização da sua atividade, emissão de nota fiscal, adesão ao Simples Nacional, direito à aposentadoria e auxílio-doença. Em 2009, foi a vez do setor cultural ser incluído no Simples, que teve alguns limites de teto ampliados em 2011 e sua universalização em 2014. De 2016 a 2019, foram aprovadas diversas leis que vieram a desburocratizar cada vez mais o acesso dos micro e pequenos empreendedores a crédito, financiamentos e obtenção de CNPJ. Durante a pandemia, eles ainda puderam contar com o PRONAMP, programa criado pelo governo federal para garantir crédito emergencial durante a pandemia de Covid-19, para o pagamento de despesas como salários de funcionários, contas de água e luz, investimentos e compra de mercadorias, que se tornou um programa permanente no ano passado. Também no ano passado, as categorias dos caminhoneiros e transportadores autônomos puderam ser incluídas como MEIs, microempreendedores individuais, com os mesmos direitos previstos em lei dos demais, além de uma lei que incentiva a criação de startups para a criação de produtos, com a possibilidade dela ser transformada em uma empresa definitiva. Muitos talvez não saibam disso, mas 99% de todas as empresas brasileiras são pequenos negócios. Nestes, incluem-se as microempresas, empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais ou MEIs. São 18 milhões e 300 mil pequenos negócios no Brasil, 11 milhões somente de MEIs. A região Sudeste concentra 51% destes negócios, seguido pela região Sul com 18% e a região Nordeste com 17%. 86 milhões e meio de brasileiros são beneficiados direta ou indiretamente pela atividade dos micro e pequenos negócios no Brasil, o que equivale a 40,4% da nossa população, conforme estimativas feitas pelo SEBRAE. Esse contingente é equivalente à população da Alemanha e superior ao total de habitantes da Tailândia, França, Reino Unido, Itália, África do Sul e Argentina. O cálculo foi feito baseado em números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, da Receita Federal do Brasil e do Data Sebrae. Os maiores setores de atuação destas pequenas empresas são serviços, com 8,4 milhões de pequenas empresas, comércio, com 5,2 milhões, indústria, com 2,2 milhões, construção civil, com 1,2 milhão
e agropecuária com 200 mil. Dentro do comércio, o segmento de moda e acessórios corresponde a 1 milhão destas pequenas empresas. 7 em cada 10 empregos gerados no ano passado foram graças a estas empresas, que correspondem a 30% do nosso PIB, Produto Interno Bruto, a soma de tudo aquilo que é produzido no país em um ano. Uma pesquisa global de empreendedorismo realizada entre julho e outubro do ano passado pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o IBQP, e divulgada em fevereiro deste ano, mostra que cada vez mais brasileiros querem abrir o seu próprio negócio. No ranking de empreendedores estabelecidos, que leva em consideração 50 países, o Brasil subiu 6 posições desde a última pesquisa realizada em 2020 e agora ocupa o 7º lugar dentre as nações com maior taxa de empreendedorismo estabelecido do mundo. A taxa de empreendedores estabelecidos, aqueles que já têm um empreendimento há pelo menos 3 anos e meio, aumentou de 8,7% em 2020 para 9,9% em 2021. O que equivale a 14 milhões de pessoas adultas. 46% dos entrevistados afirmaram que querem ter o próprio negócio, considerado o 3º maior sonho dos brasileiros. Já 32% dizem que preferem fazer carreira em uma empresa. Este foi considerado o 8º maior sonho dentre os entrevistados. 76% dos que participaram da entrevista disseram que têm como motivação, para começar um novo negócio, a vontade de fazer diferença no mundo, um aumento de 10 pontos percentuais em relação à pesquisa realizada em 2020. 77% admitem que querem abrir seu próprio negócio para ganhar a vida, porque os empregos estão escassos, uma queda de 5 pontos percentuais em relação à última pesquisa. Estimativas dessa mesma pesquisa apontam que 43 milhões de pessoas entre 18 e 64 anos já tinham um negócio, formal ou informal, ou que fizeram alguma ação visando um negócio no futuro. Dentre esses empreendedores iniciais, com menos de 3 anos e meio de atividade, 54% são homens, 62% têm entre 25 e 44 anos, 57% ganham menos de 3 salários mínimos mensais e 47% têm o ensino médio completo. Embora todos esses números sejam muito otimistas, o número de empreendedores iniciais caiu entre as mulheres, uma queda de 0,3% entre 2020 e 2021, pessoas entre 55 e 64 anos, que registrou uma redução de 2,8%, e entre os jovens de 18 a 24 anos, que registrou a maior queda de um ano para outro, 5,2%. Somente em Pernambuco, de acordo com dados divulgados pelo Banco Santander, existe uma previsão de aumento de 40% somente neste ano no número de microempreendedores. Essa estimativa leva em conta o número de novos clientes em seu programa de microcrédito para o setor. Durante a produção desta reportagem especial, o podcast Cafezinho entrou em contato com a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco e a Junta Comercial do Estado de Pernambuco para que pudessem fornecer algumas informações a respeito do total de micro e pequenos empreendedores no estado, bem como estatísticas a respeito dos maiores setores de atuação e até mesmo iniciativas de incentivo ao empreendedorismo. Mas até o fechamento desta edição não havíamos recebido nenhuma resposta. Os números mais recentes disponíveis para consulta são de 2019, no site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Emprego de Pernambuco. Lá, haviam 285 mil microempreendedores individuais registrados, pouco mais de 170 mil microempresas e 23 mil empresas de pequeno porte. Como programa de incentivo a este setor,
o governo do estado disponibiliza a estes empreendedores o chamado crédito popular. Um financiamento de até R$ 5.000, com taxa de juros prefixada de apenas 0,5% ao mês, incluindo o chamado bônus de adimplência, e 14 meses para pagar com 2 meses de carência. Pode ser contratado na modalidade individual, como avalista, ou em grupo solidário de 3 a 5 pessoas. Este programa atende principalmente empreendedores e empreendedoras informais e os chamados microempreendedores individuais, ou MEIs. Entre março de 2020 e abril deste ano, o crédito popular foi concedido a 23.400 empreendedores e empreendedoras de 177 municípios pernambucanos, disponibilizando mais de 81 milhões e 100 mil reais em financiamentos, principalmente microcrédito e em especial aos municípios do interior do estado. Outro programa de linha de crédito em Pernambuco é o CredAge Retomada, que oferece até R$ 21 mil para MEIs, até R$ 100 mil para microempresas e até R$ 500 mil para empresas de pequeno porte. A taxa de juros é prefixada em 0,99% ao mês, já incluído o chamado bônus de adimplência, com até 33 meses para pagar e 3 meses de carência. Existem ainda as opções para nichos específicos do mercado, como o Cred Jovem Empreendedor, voltado a jovens de 18 a 29 anos, o CredAge Kit Gás, destinado a apoiar a aquisição de equipamentos de conversão de combustível para gás natural, e até linhas que financiam a reestruturação de atividades como odontologia e advocacia. Todas elas podem ser pedidas na Agência de Empreendedorismo de Pernambuco pelo site. Anote aí: www.age.pe.gov.br. Repetindo, www.age.pe.gov.br. Por lá você também pode conhecer todas as opções disponíveis, consultar as condições de cada linha e fazer um pré-cadastro. O atendimento também pode ser feito pessoalmente nas Centrais de Oportunidade de Pernambuco, o COPS, locais onde a AGE atua ao lado da Agência do Trabalho, do Expresso Empreendedor e da Junta Comercial do Estado. Maiores dúvidas podem ser tiradas também pelo telefone WhatsApp. Anote: DDD 81 3183 7450. Repetindo, DDD 81 3183 7450. E para maiores informações sobre o empreendedorismo no Brasil, acesse também o site do Sebrae, sebrae.com.br. E assim nós encerramos mais uma edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga o podcast Cafezinho em todas as redes sociais. Basta pesquisar no Facebook e Instagram por Podcast Cafezinho Oficial e no Twitter por Podcafezinho WL. Inscreva-se também em nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Basta pesquisar por Podcast Cafezinho com William Lourenço. Saiba das notícias do Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião e reportagens exclusivas no nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Eu tô indo embora, e a você que fica, tenha um excelente dia e até a nossa próxima edição.